O lucro da Três Tentos Agroindustrial, TTEN3, na B3, caiu 55%. Ao mesmo tempo, o EBITDA ajustado quase dobrou, a receita cresceu 20% e o lucro ajustado mais que dobrou. E a indústria de etanol está pronta para rodar, esperando só a assinatura da ANP. Então, qual é a verdade da Três Tentos no primeiro trimestre de 2026? O resultado que parece catástrofe no superficial ou o resultado que parece oportunidade nos ajustes? Isso é o que a gente vai investigar hoje, porque essa diferença de leitura pode mudar completamente a sua posição nessa tese. A Três Tentos é um ecossistema agrícola verticalizado. Vende insumos para o agricultor, compra o grão na colheita e ainda processa esse grão nas próprias fábricas. No primeiro trimestre de 2026, a companhia entregou seu 29º trimestre consecutivo de crescimento de receita. 29 trimestres. Sem parar. A receita bateu 4,2 bilhões e o EBITDA ajustado com RED chegou em 394 milhões, quase o dobro do ano anterior. Mas o lucro contábil desabou e a dívida líquida subiu 473 milhões só nesse trimestre. O que está acontecendo aqui e onde está a tese real é o que a gente vai destrinchar agora. Vamos aos números reais, começando pelo que importa. De onde veio essa receita? O segmento de insumos, sementes, fertilizantes e defensivos cresceu 32%, chegando a 826 milhões. O Mato Grosso já representa 44% dessa receita. A expansão geográfica está funcionando. O segmento de grãos foi o destaque absoluto. Crescimento de 40%, chegando a 1 bilhão 466 milhões. Soja recorde no Mato Grosso, milho maior no Rio Grande do Sul e volume de soja comercializada crescendo 80% em relação ao primeiro trimestre de 2025. E aqui começa a parte mais delicada. A indústria cresceu apenas 5%, a mais lenta dos três segmentos. O volume de biodiesel subiu 12% e o farelo avançou 24%, mas os preços caíram. O lucro bruto ajustado da indústria recuou 9,5%. Traduzindo, a fábrica produziu mais, mas vendeu mais barato. E a grande nova fábrica, a de etanol, não contribuiu com um real sequer nesse trimestre. Ainda aguarda a ANP. A margem bruta ajustada com RED chegou a 21,6%, expansão de 6 pontos percentuais. Isso significa que a qualidade das vendas melhorou, não só o volume. Sobre diluição, não há evidência de emissão de novas ações relevante no trimestre. A companhia realizou pequenas recompras em tesouraria. A Três Tentos tem estrutura de governança do novo mercado da B3, o nível máximo. Tag along de 100%. Auditoria pela KPMG. Isso vale 2 pontos no nosso scorecard. A companhia é familiar, fundada e ainda liderada pela família Dumoncel. João Marcelo Dumoncel é CEO e fundador, Luiz Osório Dumoncel é Executive Chairman, sem interferência estatal. Ela foi listada em 2021, menos de 5 anos de bolsa, o que limita o histórico de dados públicos disponíveis. Pensa assim, é uma empresa com 31 anos de operação, mas apenas 4 de capital aberto. Muita tração operacional, pouca transparência histórica para o mercado. Calma. Vamos com calma aqui. Empresa familiar com controlador forte pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo. O alinhamento de incentivos entre família e resultado operacional é positivo, mas a concentração acionária, com um free float de apenas 22,5%, cria um risco de liquidez e de governança que o investidor precisa ter no radar. Qualquer movimento da família pode mover a ação de forma desproporcional. Sobre tempo de bolsa, menos de 5 anos. 0 ponto no scorecard, o mercado ainda está formando preço para este ativo. Antes de continuar, se inscreve no canal. É gratuito e garante que você não perde nenhuma análise que a gente fizer por aqui. Like ou dislike é muito importante para nós. Assim sabemos quais vídeos estamos acertando e onde estamos errando. Os dois são bem-vindos. Mas deixe um comentário explicando o que você achou. Isso nos ajuda muito a melhorar a nossa qualidade e aprimorar nossas teses do mercado. Deixe a gente saber também qual ativo entra na próxima análise. Aqui quem manda é você. Deixa nos comentários o ativo que você quer ver. A gente vai sempre atrás dos mais pedidos pela comunidade tese. Os vídeos relacionados estão na descrição abaixo.
Se você está acompanhando o setor ou esse ativo, recomenda dar uma olhadinha nos links. O mercado não espera. Vamos continuar mais uma tese profunda com o canal que é a sua bússola do mercado. Para entender o resultado da Três Tentos, você precisa entender o contexto agrícola do trimestre. O Mato Grosso teve safra de soja recorde em 2026, o que impulsionou diretamente a originação de grãos e o processamento industrial da companhia. O Rio Grande do Sul, após o desastre climático de 2024, voltou a operar com condições melhores, o que ampliou a colheita de milho e aumentou a demanda por fungicidas e inseticidas nas lavouras. Já os conflitos no Oriente Médio trouxeram efeito positivo para os biocombustíveis, favorecendo o negócio de biodiesel da companhia, e elevaram preços de fertilizantes. A Três Tentos estava bem posicionada em estoque, sem impacto negativo relevante na operação. O volume médio diário de negociação foi de 24,1 milhões de reais no trimestre, muito acima do piso de liquidez que a gente exige. 2 pontos no scorecard. E esse número muda completamente a leitura do resultado. O lucro contábil da Três Tentos caiu 55,7%, de 192 milhões para 85 milhões. Mas o lucro ajustado, que exclui os efeitos do ajuste a valor justo dos estoques e dos instrumentos financeiros derivativos, foi de 231 milhões, crescimento de 110,7%. Qual é o real? Os dois, e esse é o paradoxo. O AVJ, ajuste a valor justo, reflete a marcação a mercado dos estoques e dos derivativos. No primeiro trimestre de 2025, os derivativos trouxeram um resultado positivo imenso no financeiro, quase 250 milhões de receita. No primeiro trimestre de 2026, esse efeito se inverteu, deprimindo o lucro contábil de forma artificial. Mas o negócio operacional, o caixa gerado, a margem real, esses cresceram forte. O investidor que olha só o GAAP vai ler errado esse balanço. Agora começa o verdadeiro risco. Existem três bandeiras amarelas documentadas nesse trimestre. Primeira, a dívida líquida. A Trestentos encerrou março de 2026 com 2 bilhões e 73 milhões de dívida líquida consolidada, alta de 473 milhões em apenas um trimestre. A maior parte veio do CAPEX. A nova indústria de etanol consumiu 98 milhões. As indústrias de processamento de soja consumiram 88 milhões. E o capital de giro puxou mais 205 milhões. Segunda, os derivativos. O passivo de instrumentos financeiros derivativos saltou de 200 milhões para 431 milhões no circulante. Esse número pode oscilar muito, tanto para o bem quanto para o mal, a depender do comportamento das commodities. Terceira, as despesas operacionais. As despesas com vendas, gerais e administrativas cresceram 46,5%, mais que o dobro do crescimento da receita. A logística é o principal driver, e está crescendo porque a participação do Mato Grosso aumentou. O problema é que esse custo reduz margem. Sobre dividendos, a companhia pagou 91 milhões no trimestre. Histórico curto, listada em 2021, mas consistente até aqui. Nota 1 no scorecard. O risco estrutural da Três Tentos está em três camadas. Camada 1. Alavancagem crescente. O indicador dívida líquida sobre EBITDA consolidado chegou a 3,28 vezes, mas desconsiderando a Tentos Cap, braço financeiro da empresa, o número cai para 2,65 vezes. Ainda assim, subiu de 1,87 para 2,65 em um único trimestre. Só que existe um detalhe importante aqui. Se usarmos o EBITDA ajustado com hedge, que é o mais representativo da operação real, a alavancagem off Tentus Cap cai para 1,37 vezes, muito mais confortável. Camada 2, o etanol. A indústria de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, foi construída. A ANP visitou nos dias 6 e 7 de maio e a companhia aguarda somente a aprovação final para iniciar a operação. Quando funcionar em plena capacidade, vai processar 2.800 toneladas de milho por dia, com produção de etanol e DDG. Mas até que isso aconteça, é CAPEX sem retorno, custo sem receita. Camada 3. Concentração geográfica em transição. A base histórica é o Rio Grande do Sul, 59 lojas. O crescimento novo vem do Mato Grosso e agora de Pará e Goiás. Essa transição cria desafios de margem no curto prazo.
Lojas novas custam mais antes de dar retorno. Traduzindo, a tese é de crescimento com dívida crescente num setor cíclico. Tudo depende da velocidade de maturação dos ativos. O mercado está cobrando esse prêmio de risco. Calma, vamos com calma aqui. Vou fazer o papel do urso por um momento. O argumento pessimista para a Três Tentos é este: empresa com dívida crescendo, em setor cíclico, com um novo negócio de etanol ainda sem operar, free float de 22,5% e histórico de bolsa de apenas 4 anos. A ação caiu 3% no acumulado do ano, enquanto o Ibovespa subiu 5,7%. O mercado pode estar correto em desconfiar da velocidade de maturação desses investimentos. Mas aí entra o contra-argumento. A companhia está no 29º trimestre consecutivo de crescimento de receita. A expansão geográfica está em curso com o playbook testado. O CAPEX está no pico. E quando o etanol entrar em operação, um ativo inteiramente novo começa a gerar receita sem custo incremental de construção. O ciclo de investimento tende a diminuir, a alavancagem tende a cair, e a margem bruta ajustada já está expandindo 6 pontos percentuais em um único trimestre. O urso precisa dos investimentos destruindo valor. O touro precisa dos investimentos gerando retorno. Os próximos 2 ou 3 trimestres vão responder isso com dados. O problema não está no lucro de 2026. O problema está em saber se os investimentos feitos até aqui vão converter em retorno nos próximos 4 a 6 trimestres. A 300 entrega um resultado operacional genuíno, receita crescendo em todos os segmentos, margem expandindo, hedge funcionando como proteção real. O EBITDA ajustado com hedge quase dobrou, porque a operação melhorou, não por mágica contábil. O que distorce a leitura é o AVJ, marcação de estoques e derivativos. O investidor que não entende esse ajuste vai ler o resultado como catástrofe. O que entende vai ler como aceleração. Exercício da semana. Acesse o ITR da 300 na CVM. Vá na nota explicativa 25 e observe como os derivativos de commodities impactam tanto o resultado bruto quanto o financeiro. Entender esse mecanismo é fundamental para avaliar a tese corretamente. É hora do veredito. E como sempre no canal Tese, os dois lados da análise têm uma nota. Do ponto de vista do estrategista operacional, a 300 é uma máquina de crescimento que está no pico do seu ciclo de investimento. O modelo de negócios verticalizado funciona, a margem está expandindo, a Tentos Cap cresceu 95% e está virando um braço financeiro real. O etanol vai operar em breve e vai adicionar uma fonte completamente nova de receita. Para quem tem horizonte de 2 a 3 anos, esse resultado é positivo. A minha nota é 8 de 10. Classificação: acumulação em estresse. Calma, vamos com calma aqui, que temos o outro lado da moeda. Leitura é outra. Dívida líquida de 2 bilhões e subindo. Free float baixo, ação caindo enquanto o mercado sobe. O lucro contábil caiu 55%. E sim, o AVJ explica parte disso, mas os derivativos passivos saltaram de 200 para 431 milhões no circulante. Isso é risco de marcação que pode voltar negativo em qualquer mudança de cenário de commodities. Empresa excelente operacionalmente, mas o preço certo de entrada importa muito. A minha nota é 5 de 10. Classificação: papel de carrego tático. Só para quem já tem posição e tem paciência para esperar o ramp-up. A diferença entre as duas notas é exatamente o horizonte de tempo e a tolerância ao risco de execução. O negócio não está quebrado, mas a margem de segurança do preço pode não estar onde parece. Revisão rápida. O scorecard dá 3 tentos. Pergunta 1. Setor é perene? Agronegócio brasileiro. 2 pontos. Pergunta 2. Líder ou top 3? Destaque regional no sul e no centro-oeste, mas sem liderança nacional. 1 ponto. Pergunta 3. Tag along 100%? Novo mercado. 2 pontos. Pergunta 4. Estado é controlador? Empresa familiar sem interferência. 2 pontos. Pergunta 5. Histórico de diluição? Em relação à diluição, o histórico é neutro. Não houve movimentos agressivos contra o investidor. 1 ponto. Pergunta 6. Insiders comprando? Neutro sem evidência documentada. 1 ponto. Pergunta 7. Tese simples em 2 minutos? Ecossistema agrícola verticalizado. Qualquer investidor entende. 2 pontos. Pergunta 8. Liquidez acima de 1 milhão por dia? Volume médio de 24,1 milhões no trimestre. 2 pontos. Pergunta 9.
Mais de 10 anos de bolsa? Listada em 2021. 4 anos. 0 ponto. Pergunta 10. Dividendos consistentes? Pagou no trimestre histórico curto. 1 ponto. Total. 14 de 20. Aprovado com ressalvas. A 3 tentos está num momento de inflexão real. O ciclo pesado de investimentos começa a dar sinais de resultado. Margem expandindo, receita crescendo, hedge protegendo. Mas o teste verdadeiro vem agora. Quando o etanol de Porto Alegre do Norte ligar, quando as indústrias ampliadas atingirem plena capacidade, quando o capital de giro se estabilizar. A pergunta que fica é: o mercado está precificando o pico do risco ou o pico do preço? Todo o conteúdo discutido aqui tem caráter estritamente educacional e se baseia exclusivamente em dados públicos disponibilizados pela CVM e pelas próprias companhias. Nenhuma métrica, múltiplo ou análise apresentada constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. A calibragem de risco e a decisão de alocação são atribuição fiduciária e intransferível de cada investidor. O mercado é sempre soberano. Se você quer receber a próxima análise assim que sair, se inscreve no canal e ativa o sininho. O link está na descrição. A comunidade Tese cresce com quem estuda de verdade. Até a próxima análise.